Meus irmãos, as nossas boas-vindas a vocês aqui no nosso novo podcast. Estamos começando mais um episódio dessa série histórica que estamos apresentando no nosso canal. É uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Essa série histórica de contar a história da igreja nesses 35 anos e 20 anos de ministério através da vivência, da convivência e da vida de alguns irmãos aqui da igreja. Nós já tivemos 7 episódios nessa série e tem sido uma bênção na vida da igreja. Os irmãos da igreja têm entendido e têm conhecido a história da igreja nesses 35 anos. E hoje nós vamos ter uma entrevista muito especial. Durante esse período de 35 anos, nós vamos saber um pouquinho mais lá da origem da história da igreja. E hoje nós estamos aqui com o Jorge e com Lídia, e eles inicialmente vão se apresentar, e depois a gente vai bater um papo bem descontraído aqui para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Primeiro, Jorge. Boa tarde a todos. Eu sou Jorge, esposo de Lídia, genro do pastor Aniel. Sou irmão de João Carlos, né? Quando eu conheci o pastor Aniel, João Carlos já estava se consagrando pastor na igreja Betânia, e eu conheci o evangelho através de João, de Fernando, que é irmão também, pastor Fernando, e depois eu conheci Lídia e casei com ela. O resto da história eu conto depois a vocês. Okay. Olá, Lídia. Olá, sou Lídia, muitos já me conhecem, sou filha do pastor Aniel, cunhada de pastor João Carlos, esposa de Jorge Gomes, e eu que puxei ele. Pescou, né? É uma alegria muito grande, nossa, né? Principalmente minha, como irmão, Jorge, e cunhado de Lídia. E é uma alegria realmente imensa de poder contar com vocês aqui nesse momento histórico da nossa igreja. Eu queria começar um pouquinho com Lídia. Lídia, você que é filha do pastor Aniel, que viveu esse momento inicial da história Batista da Esperança, conta um pouquinho dessa dessa veia do pastor Aniel de ser um missionário, um evangelista, aquele que plantava igreja. Conta um pouquinho como foi aqui. Ele já estava aposentado nisso, mas conta um pouquinho que a gente quer saber. Eu acho que ele já nasceu com a veia de evangelista, de missionário, né? Sempre teve aquela garra. Ele, cedinho, ele se converteu e quis entregar a vida dele para Jesus totalmente, seguir, né, o caminho. Eu vou correr porque senão é muito, muito longa a história. Não, você tem um tempo para você resumir e a gente entender direitinho como foi isso. É importante para a gente como igreja. As pessoas que não conheceram o pastor Aniel, as pessoas que estão aqui desfrutando de um legado dele. Isso é muito importante para a nossa história. Ele foi, antes de vir ser pastor da Esperança, ele foi pastor em Gurunga, pesquei aqui, viu? Pode pescar. Sapé-Açu, Conceição do Almeida, Primeira Igreja Batista de Santo Antônio de Jesus. Depois ele ficou quase 20 anos na Primeira Igreja Batista de Valença. Isso. Aí, quando ele se aposentou, ele disse, eu vou voltar para a minha terra. Que é Santo Antônio. Santo Antônio de Jesus. E a paixão dele, ele amava esse lugar. Aí voltamos sabendo que ele ia ser só um Isso foi membro. quando, mais ou menos? Em 84. 84. Foi o ano que eu vim para aqui, para Santo Antônio. Foi? Não é coincidência. Em 84. Aí ele veio querendo ser um simples membro da Igreja Betânia, Igreja de Pastor Eli. E lá ele não se conformava que não tinha congregação. Ele, não, as pessoas que moram longe, como é que vai ser? Aí começou a conversar com o pastor Eli e o pastor autorizou a fundar uma congregação. Na verdade, foi um ponto de pregação. Um ponto de pregação. E era onde aqui, mais ou menos? Era aqui na rua mesmo, na casa da irmã Lieta
E como é o nome do esposo? Meu Deus, me deu um Dionísio. branco. Dionísio. Os pais de Josa, né? Aí, rapaz, era muito bom. Um grupinho bom, quente, com aquele calor assim, querendo crescer. Muito, muito bom. E aí, nisso, a gente foi com o tempo. Ainda você não conhecia Jorge ainda, nessa Não, época. não conhecia Jorge ainda. Estava montado no E meu aí, cavalo com branco. isso, Painho sempre teve muita amizade com Edmundo Barbosa. Ele doou esse terreno, o primeiro terreno aqui, né? Doou. Aí lá vai a Nesse gente, lugar mesmo aqui, que nesse a gente lugar está hoje mesmo. como igreja. É. Só que era pequeno o terreno. A gente precisava do outro ao lado, né? Então, não tínhamos ainda. Aí, irmão Dionísio, não, Domício. Irmão Domício doou a casa dele para a gente vender e comprar material para fazer a igreja, começar a igreja. Fizemos isso, foi muito bom. Eita, que a gente ficava no fogo, numa alegria. Quando meu cunhado Mariel, esposo de minha irmã Adna, ele saiu do banco e recebeu uma boa indenização. Aí ele disse: Eu vou doar o terreno ao lado. E comprou o terreno ao lado. E aí nosso terreno ficou lindo, grande, né? E aí a gente começou a história. E daí a gente falou com o pastor Eli para ver se transformava em igreja. Olha, gente, Mas aquela essa construção começou com esse recurso de foi Marial e Mariel. mais Mariel o e Adna Yardna e e Domício. Domício. É, E minha igreja ajudando, claro, também. ajudando, é. E outra coisa, gente, vocês não vão acreditar. A igreja, a primeira igreja que a gente construiu, aquela pequenininha, quem fez o desenho da igreja? Foi você. Eu. Arquiteto. Aí, eu tô afim de arquiteto. Havia um sanguezinho assim. Aí eu fiz o primeiro desenho, o pessoal aprovou, aquela igreja humilde, gostosinha. E aí começou tudo, né? E Painho sempre teve assim aquele sangue de construir, de crescer, e querendo mais e mais. Era um pastor assim, desse tipo de fazer muita visita. Ele gostava muito de ajudar as pessoas. É um Ai, pastor à moda antiga, né? a Que moda hoje antiga não é. se encontra tão facilmente, É né? verdade, Pastor porque a Aniel. vida tá tão difícil, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sempre fui apaixonada por meu pai. Meu Deus do céu. Eu agradeço todo dia a Deus, o pai que ele me deu, um pai maravilhoso. Ele era meu pastor, ele me batizou e Casou também, né? me Tá. casou, Casamento. casou minhas irmãs, batizou todo mundo lá de casa. E era uma bênção. Eu trabalhava no Banco Econômico na época. E aí, todas as tardes, quando eu saía do Banco Econômico, ele me pegava e nós íamos fazer visitas, né? Era muito bom, muito É bom. interessante que você contando essa história aí, Lídia, me vem na memória também, o depois, quantas pessoas se dedicaram para ajudar, Muitas. continuar o legado do Pastor Niel, nessa questão de doação, Oh, tanta gente. de abrir assim, o coração financeiramente, não só financeiramente, mas também trabalhar, né? Trabalhar em almoços, Gente, em lanches. E isso, junto com muito, com pouco, isso faz com que a história da igreja se repita com esse princípio, com esse início verdade, aí. É muito bonito isso da igreja que tem esse legado hoje. Né? Senão a gente maravilha. não estaria onde nós estamos. Porque são os irmãos que abrem o coração, né? Que abrem também o bolso. É Eu sempre digo que verdade, o dinheiro de Deus está no nosso bolso. com É certeza. verdade. Deus é quem dá tudo. Então basta apenas a gente se sensibilizar e compreender o que é a obra do Senhor para que toda a igreja possa contribuir, colaborar para um crescimento do reino do Senhor. E Jorge, onde é que entra nessa história aí, Jorge? Bom, João, eu, como eu disse no início, né, estava naquela época conhecendo o Evangelho e não tinha me firmado em igreja nenhuma, né? Eu era solteirão, Você também não tinha se batizado ainda, não né? tinha me batizado ainda. Aí aconteceu a coisa mais improvável, né? Eu, numas férias aqui em Santo Antônio de Jesus, eu conheci Lídia lá em casa, numa visita do pastor Aniel e Dia de irmã Leomi, no férias. último dia de férias. Ela se apaixonou por mim, né? Ah,
Aí numa situação improvável, né? Porque eu nunca imaginei que fosse casar com uma pessoa daqui de Santo Antônio, ainda mais uma pessoa fortemente ligada à igreja, né? Filha de Evangélica. pastor. Eu era solteiro, era uma pessoa que estava conhecendo o evangelho, estava lá. Você vê o que é que Deus faz, né? Aí Deus me bota A vida de na Lídia. vida de Lídia. Na vida de Lídia, automaticamente me liga ao pastor Aniel, que eu admirei logo Cara, né? Não tem como não não ser. tem como. E pastor Aniel era uma pessoa muito, assim, muito Intensa. conhecedora, o que me impressionou. Ele Ah, foi e a intensidade que ele conheceu o evangelho, que a ele intensidade de aplicava. conhecer o evangelho. Rapaz, tudo que eu perguntava a ele, estou emocionado, é impressão. É emoção. Emoção, claro. E tem que ser, né? É, Hoje vocês têm quantos filhos? 3 Três filhos. filhas. E um E um neto lindo e neto maravilhoso. maravilhoso. E isso me atraiu, né? Essa quantidade de conhecimento fortemente ligado à palavra de Deus me Ele atraiu foi, muito também. na verdade, ele foi o teu discipulador. Foi bem discipulador. Toda pergunta que eu fazia ao pastor Daniel, com dúvida, né? Ele entrava no quartinho dele, anotava os versículos, leia aqui. Ele não falava nada, ele só pegava o evangelho. Lembra do que eu falei? É o evangelho. Ele sabia que não, Não era é o para ficar argumento assim, dele. não, mas eu estou ficando. Palminha. Então, isso foi muito importante para a minha vida, muito importante. Que eu já caminhei para formar uma família, ligando ao evangelho, e a igreja era muito simples naquela época, né? E continua Eu sendo. podia até não. Pessoas Assim, simples. eu já era uma pessoa que financeiramente já era estabilizada. Podia achar aquela coisa simples. Eu digo, não é isso que eu quero, essa simplicidade toda. E aí aconteceu que essa simplicidade é que me atraiu, né? Que me fortaleceu na palavra. E aí foi, né? Nós fomos amadurecendo. Você também participou desse crescimento, né? Sim. Dessa Na época eu construção. podia contribuir também. Não foi tão forte quanto o Mariel fez, né? Porque o Mariel fez um. Foi logo no início. Foi, mas eu fui de uma forma mais menor, mais contínua, entendeu? E graças a Deus eu pude dizer que eu contribuí com esse crescimento da igreja, com essa estabilização da igreja. E ele, Paião ficava feliz porque foi o único genro que ele conseguiu batizar. Porque os outros genros já vieram batizados. E ele, Paião, batizou, era um orgulho, ele ficava falando com toda felicidade, né? Essa história linda, né? Que faz parte também da nossa história hoje. É isso que a gente tem buscado para que os irmãos da igreja que não conhecem essa história possam, assim, não somente conhecer a história, mas amar a igreja, que começou também com toda essa garra, com esse amor, essa continuidade. E outra coisa, né? A gente sabe que não vai parar por aqui. Não vai. Né? Que a visão do pastor Aniel era muito ampla. E foi um desafio para mim, né? Você substituir um homem desse tem que ser, no mínimo, um pouco menor do que ele. E João, então assim, essa coisa me atraiu, né? Eu não tinha vocação para pastor, apesar do pastor Daniel ficar, Jorge, você precisa estudar, você precisa pregar o evangelho. Eu disse, já queria o substituto. Não era. Aí Deus já estava preparando um outro caminho. Deus deve ter dito a ele, pastor, que acalma, esse rapaz aqui é só para você conhecer o outro aqui. É só para a ponte para chegar nele, entendeu? Eu disse, mas para mim foi uma maravilha, né? Porque não é minha vocação o pastorado, né? Mas a vocação Mas tem outro dom. Tem um pouquinho de vocação. Tem outros caminhos. Tem um pouquinho que lá na obra dele o Ele é pessoal só conhecido, chama ele né? de pastor. Porque ele evangeliza bastante. Não, mas é assim. Não é dessa forma que o João Carlos faz, né? Mas eu vejo que tudo tá ligado, né? Deus preparou tudo. Eu me casei, né? Uma pessoa que improvável, é uma situação improvável, como eu disse, de conhecer Lídia. Lídia ligada ao pastor Aniel, ligado ao evangelho, que eu estava começando a buscar.
Início da fé, né? Início da fé. Isso foi uma maravilha. E depois foi batizado e aí já viu, né? Estou aqui até hoje. Não sou aquele cara pastor, mas defendo o Mas é evangelho. fiel. Defendo A o evangelho. fidelidade, né? Ninguém fala de mal do evangelho, não, que eu fico zangado. Você briga. E aí, depois aí, não só, claro, o pastor Niel tinha toda uma família por trás, né? Então conte um pouquinho a sua mãe, as suas irmãs. Isso que eu ia falar. Não podia deixar ela de fora. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu acho que é ao lado. Ao Pois lado. é, ao lado, pronto, ao lado. Porque, rapaz, manhã, ou mulherzinha de guerreira, sabe? A mulher de Batalha, né? fibra, rapaz, é uma bênção, continua sendo uma bênção, sabe? E aí, manhã ao lado de painho, o tempo todo, dando força, problemas que não faltam, né? Para ajudar a resolver na igreja, aquela coisa toda. E manhã ali ao lado. O que você acha, Lenita? Isso, aquilo, outro. Coisa linda, né? Caminhando juntos e criando nós Mesma quatro. direção. Na mesma direção. O foco único, Jesus. E nessa época, a família toda estava aqui ou tinha já alguém fora? Não, quando a gente veio logo, a Adna já estava casada. Isso. Já morava em Salvador. Então era você, Maria, Eliana eu, Eliane e Eleniel. e Eleniel. Eliane demorou um pouquinho, levou alguns meses em Valença ainda, porque ela trabalhava na Coelba e demorou a transferência, né? Mas veio e todo mundo ali firme, junto, ajudando no Ministério de Painho. Quase 50 anos, né, de ministério. O legado que ele deixou foi uma raiz muito profunda. Delícia, né? Por isso que a igreja continuou. É. A igreja permaneceu. Na verdade, E o tema da nossa celebração, desses 35 anos, é a igreja que prevalece. exatamente. Acho que ia complementar que, como eu disse, a igreja nasceu pequena, muito simples, mas Deus já estava preparando, né, o futuro da igreja, como está hoje, que eu me orgulho de fazer parte dela, né? Você nunca vai deixar de Muito fazer. bom. Eu não deixo. Nem você, nem mídia. É verdade. Assim, quando a gente busca esse crescimento do reino, a gente não conta com outras pessoas a não ser os membros da igreja, os amigos da igreja. Claro que Deus é em primeiro lugar sempre. Sempre. Mas quando a gente tem uma visão, tem um objetivo de que a igreja cresça, mas o crescimento não é somente numérico, o crescimento principalmente é espiritual. Espiritual, exatamente. A gente às vezes tem que ir para outro patamar, outra realidade. E às vezes isso custa um certo dinheiro. Então isso a gente tem contado muito nesses 20 anos de ministério, assim como o pastor Niel contou com esses 15 anos de ministério dele. 15 é isso. Aqui foram 15 anos. Sempre contou com essa ajuda. Não somente oração, que a gente tem que orar, a gente tem que vigiar, mas também com a ajuda desses irmãos que acreditam na visão. E eu creio, João, que a igreja ela tinha uma força espiritual boa e com a sua entrada ela não teve essa força espiritual. A física para Deus às vezes é irrelevante. É irrelevante. Ele só quer mas ele diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então eu acho que a igreja cresceu primeiro espiritualmente. Ela veio espiritualmente já com uma forte herança, né? E ela foi mantida e crescida com você, uma base boa. Né? E automaticamente a igreja teve que crescer fisicamente. E o crescimento físico, para mim, foi um... Quando você... Eu me lembro que quando você disse, ó, Jorge, eu conto isso a um bocado de gente. Eu quero ampliar a igreja. Qual é a ideia que você tem? Aí eu disse, espera que eu vou levar num local. Eu levei você num barracão ali em Trobogi, eu me lembro como hoje. Eu me lembro também. Você levou lá, eu disse, olha, a gente compra um barracão desse aqui, bota um telhadão, aí a igreja é grande. Aí você olhou para mim assim, que disse que é isso que eu quero? Eu vou lhe mandar o projeto que você vai ver o que é que eu quero. Aí eu
pá, recebi o projeto. Quando eu Tomou um olhei, susto. eu digo, meu Deus, João, você quer isso aqui? Como é que você vai conseguir fazer isso? Não sei. Na verdade, Foi aquilo, foi. Eu conto isso nas igrejas, sabia? Eu conversei Essa com você, experiência. porque você é engenheiro civil. Claro. Tem uma experiência Mas eu não enorme. tinha a visão que você tinha, meu irmão. Que é isso? Eu queria o barracão. A visão do leigo. Alguns queriam puxadinho, né? Os puxadinhos. Pastor, vamos ampliar aqui. É isso. Como a gente fez, umas 2 ou 3 salas. Não, isso aí. Mas puxadinho. Não, mas na hora que Ao você. Senhor, não. Mas você, quando você disse que queria ampliar, a sua visão era outra. E eu tava com aquela visão míope ali, pequenininha. Tudo Que, aliás, bom. quando eu vi o projeto, eu digo. Tá louco, tá Tá maluco, doido, né? tá doido. Eu disse, não é Chega essa possível. lágrima aí. Ali eu vi o poder de Deus, né? Assim, quando Deus quer uma coisa, é fantástico, velho. Lá na Igreja da Graça mesmo, o pessoal fica, quando vai fazer alguma coisa, fica nessa conversa devagar, assim e tal. Aí eu conto essa história. Aí o pessoal. Da ousadia. Mas eu digo, a igreja também tem que, primeiro, espiritualmente, estar num nível que. O testemunho que eu sempre dou, quando as pessoas perguntam como foi, eu não sei. Não sabe mesmo, não. Porque Deus está à frente de tudo. Uhum. Sem mim, nada poderia fazer. E a gente sabe, se for perguntar, se for me indagar, se eu tive alguma coisa especial, não. Só foi a vontade É. que Deus colocou no meu coração, e assim como colocou no coração do pastor Pastor Daniel, Nel, que proporcionalmente era a mesma coisa naquela época. e que olhou e disse assim, a igreja não tem uma congregação, eu vou lá e coloco. É. E num bairro na época, e que era praticamente bem distante, não tinha população. É final de rua. É isso. Hoje está Não tinha Tá dentro da cidade. não tinha muita nada. casa. Essa é a visão, essa é a visão de reino, visão de crescimento, visão de alcance, principalmente alcançar vidas. É, principalmente. Que é maior. E é o principal. O né? ambiente físico é para isso, né? E isso, o acolhimento dessas pessoas precisam ter um ambiente estruturado para ensinar, para discipular, para que as coisas aconteçam exatamente para que as pessoas sejam edificadas espiritualmente. Não é o prédio em si, Não é. é o que se faz com o prédio. O prédio é uma cereja Só um do meio. bolo. É. E- O que está por detrás de tudo é muito grande, é muito maior do que a gente imagina. E nós vamos, nesses 3 dias de celebração, a gente vai colocar para a igreja o planejamento dos próximos 20 anos também. Quando nós entramos, a gente fez um planejamento de 20 anos. Sim, Terminaram esses 20 anos, agora mais 20. há 20 anos. Se eu voltar aqui, eu não sei. É. Deus sabe. Mas quem for assumir já tem esse planejamento. Vai continuar ou não? Isso depende muito de quem vai ficar. Mas Deus vai suprir tudo isso. Ou por vida sua, ou por alguém. Claro. Agora tem uma coisa, viu? Painho, antes de fazer alguma coisa, tudo tinha que orar antes, conversar com Deus, né? Pedir autorização. Eu lembro, quando ele ficou doente, ele ainda estava falando, quando ele disse o desejo dele de chamar você para ficar na esperança, né? Porque ele já estava vendo em Já você. estava prevendo. Eu nem sabia. Eu soube né? depois. E aí ele orou muito, nós oramos a família, até que um dia ele chegou, Deus me respondeu, é pastor João Carlos. Lele, coração batia, E ele, muito bom. E ele, quando ele adoeceu, ele não me conversou nada. Acho que ele deixou esse mandato para a igreja. Sim. Que foi depois que o pessoal Falou. Fez o convite. contatou. E eu não tinha assim, nenhuma pretensão de vir, não. Mas Deus é que manda na vida da gente. Isso Né? aí. Não somos Exatamente. nós. Nós planejamos, mas quem executa é Deus. Pois é. É por isso que eu digo que tudo é improvável. Quer dizer, você está caminhando, vai, conheço Lígia, conheço o pastor Aniel. O pastor Aniel já lhe conhecia. Até Deus que vai você... costurando os Aí projetos. Deus já vai formando aquela coisa. E a prova disso é que tudo. Tanto que Lídia disse que você é pastor Aniel mais novo, sabe? É demais, meu O tempo Deus. todo, mas rapaz. Eu olho você andando, Caramba. você agindo. Mesma coisa de Painho, meu Deus, incrível. O Eliseu
Pegou a unção de Elias, né? Pois é. De repente, o Senhor gente, fez é Para bom isso. Deus nada é demais impossível, isso. né? Se é ou não é, isso nem importa, mas o importante é que está tudo caminhando como E sempre servindo o ao nosso reino. Deus. Sim, Sempre. é isso A aí. gente não pode abrir mão dessa visão. Né? Tudo para a glória e para a honra. É Ele que Do manda. Criador. Ele que é o nosso motor, a nossa motivação é Nossa, sempre Ele. Não vai ser diferente. Imagine o coração de uma filha, sabendo que Painho fez no ministério dele de 50 anos tanta coisa e deixou um pastor preparado. Você Isso. estava começando, mas Deus estava preparando você. E você fez isso tudo aqui. Você não, nós fizemos Deus isso através da tudo. gente. Que coisa linda, Agora gente. É muito bom para você sabe de uma Deus. coisa que me preocupou muito, Lídia? É porque assim, quando você tem uma obra como tinha aqui, né, que é aquela igreja que era pequenininha, mas que vocês amavam, a minha preocupação era fazer com que vocês não se sentissem ofendidos em ter que tirar aquilo, que na verdade era apenas uma construção, Sim, não era nada sagrado nem não, consagrado, nada exatamente. disso. Mas a minha preocupação maior foi isso. E eu fiquei orando para que vocês pudessem entender que Não, aquilo não era o não. desmerecimento nunca. que o pastor Daniel fez, mas um Sim. melhoramento, É, ou uma continuidade daquilo que ele fez. é Fiquei muito muito preocupado com lindo. isso. Não, mas o que o pastor Ai, a Daniel gente ficou fez, feliz. você pegou bem, que você já tinha isso também no coração, que é a questão do crescimento espiritual da igreja. Então, a questão física, eu tenho certeza que ele ficaria. É claro. E tem que ampliar, Tem que porque o físico ampliar. cresce, né? E você Pois tem é, que porque ampliar a o estrutura para importante é o receber mais As espiritual, pessoas pessoas. o que está chegando. por trás, né, disso tudo, que é a questão das pessoas, do crescimento espiritual das E pessoas. eu fiquei realmente preocupado com isso. Mas depois eu vi que vocês estavam bem, que eu disse, olha, aí me deu um alívio, E, disse, não, Bem vamos demais, prosseguir, meu com Deus. certeza. O tempo todo a gente orando pro seu ministério maravilhoso, meu eu sei. Deus. E eu queria, já que vocês estão aqui, estender também esse convite à família, né, do pastor Niel, nossa família, e vocês estarem aqui nessa celebração. Deus É dia quiser. 20, Começa dia 21, a quinta-feira, que vai ter sim. batismos e ceia. E aproveitar também para avisar os irmãos ali. Né? Sim, A partir do dia 21, com sim, batismos e 20 de ceia, quem vai setembro. pregar sou eu mesmo. E a partir do dia 22 é o pastor João Paulo Gouveia, que é um colega nosso de mestrado que eu conheci lá em Curitiba. Uhum. Ele vem para pregar sexta, sábado e domingo. Domingo. E a gente vai fazer uma celebração ao nosso Deus. 35 anos, né? Bênção 35 anos de fundação e 20 anos de De seu de ministério. pastorado. ministério. 20 anos. Já, né? Que Passou muito coisa. rápido. Eu digo a você, é como Deus diz, a vida é um sopro mesmo. Por isso que a gente não pode postergar, Não pode. ficar deixar para depois, ser para depois. Pode. Não, tem que ser feito Feito logo. de imediato. É isso aí. Com todo o cuidado, com a sensatez, para não atropelar, mas você não pode ficar esperando, porque, na verdade, a vida das pessoas tem pressa. Tem pressa E as também. pessoas Com precisam conhecer certeza. Jesus. A gente não pode deixar Não, para não, depois é, isso. não pode, como é que diz, o cara que deixa para depois é o procrastinador. Isso. Fica procrastinando. E isso não é do meu Não é perfil. não. Com Tem que, certeza. tem que ser agora. E Lídia, depois que o pastor Aniel concluiu, né, a obra e tudo mais, ele já estava meio cansado, né, do ministério, estava já apresentando alguns sintomas. Como foi que vocês viram isso? De que sentido? De que ele já deveria parar ou que ele queria continuar, mesmo assim cansado? Rapaz, para uma filha é difícil, Isso. viu? Porque Não, pra gente, Paião, eu achava que ele ia morrer velhinho
e na obra do Senhor, né? É. Porque o tempo todo ele dedicava a vida dele totalmente ao Senhor, né? E eu achava que ele ia durar mais. 72 anos, gente, é muito pouco, é muito novo. É muito novinho. Ele foi embora, mas Deus, você vê como Deus é maravilhoso. Se ele fosse de vez, se ele tivesse a morte rápida, que é a Ia ser morte que mais todo mundo doloroso, né? deseja, ia ser terrível pra gente, né? Ia ser muito triste, que a gente não ia aguentar. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus deu 6 meses para a gente se despedir, Ele né? acho que adoeceu em janeiro, não é isso? Foi em fevereiro. Fevereiro e Fevereiro, faleceu foi. em agosto. Em agosto foi. Então, esses meses a gente ficou ali se preparando, né? Deus preparando a gente para se despedir dele. Ele no começo ele falava, depois ele perdeu a voz e foi devagar, devagar. Eu tive lá no hospital umas 2 ou 3 vezes É. para visitá-lo. Mas o tempo que ele ficou foi muito bom. Foi muito bom. Deus nos ajudou muito. Hoje a gente vê as mãos de Deus assim cuidando da gente, né? Que coisa. Depois se despediu. Eu me despedi dele, né? Todos os dias eu ia para o hospital e eu colocava para ele músicas do cantor cristão, músicas da época dele, para edificar aquela alma maravilhosa. Eu ficava cantando, dizendo o quanto eu amava ele, o quanto ele era importante em nossa vida, Mas né? ele já falava comigo que já tinha vontade de parar. De Ele, parar. ele já sentia no coração dele que já era o momento dele passar o bastão e tal. Já pensava nisso. Só tem que falar no seu nome mesmo. Ele perguntou para mim, rapaz, é a Assina pessoa. embaixo. Eu assino. É. Assino mesmo, porque eu já te conhecia, né? Mas desde pequenininho, Desde quando eu nasci. desde que você nasceu. E achava que era isso mesmo, ele ficou tranquilo. Eu acho que a vida do pastor Daniel, Deus talvez tenha abreviado um pouco, porque ele estava precisando de férias mesmo. E ele não ia parar, não. Ele continua. Nada. Digo, rapaz, vem pra cá, sempre na hora de parar. Ele partiu em paz. No dia que ele ficou doente, a gente preocupado, eu segui na ambulância para ir para o hospital, eu senti no coração assim, o C.S. Deus dizendo, ele não vai voltar mais não. Não sei. É o consolo já. Já foi Deus consolar, já senti aquilo, digo, meu Deus. Não disse nada a ninguém para não dar esse. Mas. Para mim, assim, como o pastor que o substituiu, o meu sentimento é de nunca deixar que essa memória Se se perca. perdesse. Porque para a idade dele É um começar reconhecimento de que ele realmente foi o que começou essa obra. essa hora, exatamente. E a gente não pode deixar E que Deus essa abençoou, memória né? se apague. E Por isso que a Deus gente está aqui conversando, que vai reativar isso, as pessoas vão conhecer relembrar. quem foi o pastor, o homem. A Daniel Costa, através de você, Lídia, através de você, Jorge, que conviveram com ele Isso. esses anos todos. E pra gente uma grande alegria de vocês estarem aqui, repito isso. Pra gente também. gente Um vai, prazer. Isso vai enriquecer muito Sim. esse momento que a gente está vivendo da nossa história. Eu queria que vocês fizessem assim as suas considerações finais em relação Fazer primeiro? Você. como é que vocês veem o futuro da esperança, da Igreja da Esperança. Então, eu, como eu disse, comecei aqui na Esperança, pequenininho no Evangelho, ainda estou pequeno, mas bem menos conhecimento, hein? Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouquinho. E a gente vê essa história, a gente vê o compromisso das pessoas com o reino de Deus. E é fantástico o que Deus faz. Eu, sinceramente, não vou repetir aquela história de novo. Eu tinha uma visão, assim, de física da coisa. Mas o que a gente vê da visão espiritual é que a gente consegue ver, porque nem magnífico. tudo a gente consegue. É fantástico. É o que a gente pode dizer assim, o que a gente pode batizar de maravilha, né, de Deus. Isso porque a gente é pequeno e vê aqui, mas eu acho que por trás disso tudo tem a fantástica mão de Deus, que a gente nem consegue Poderosa enxergar. e amorosa. Poderosa. Eu acho que a Igreja Esperança, ela nasceu para servir mesmo, para
chegar onde Deus quer que ela chegue. Né? Que todos Hoje eu vejo assim, tomem posse disso. que a Igreja Batista da Esperança, ela tem uma visão muito clara de preparar para a próxima geração também. Sim, isso A é muito gente importante. conseguiu reimplantar aqui a Mensageira do Rei, os embaixadores do Rei, Coisa já boa. tem bem antes da pandemia. São dois organismos bem presentes. Trabalha muito com o Ministério Infantil, Ministério de Casais, Ministério de Jovens e Adolescentes. Agora, meio em agosto, vou repetir, porque já repeti em outras entrevistas. Eles deram uma demonstração de maturidade Então, espiritual, de servir ao Senhor, muito grande. Então, a igreja está se preparando para preparar a próxima futuro. geração, porque isso que é importante. A Quem igreja- diz que a igreja parou de ser construída? Está sendo construída. Sempre, A vida toda. sempre, em construção permanente. Permanente. Isso é muito importante. Lídia, você. Mas foi um prazer estar aqui, partilhando dessas lembranças aqui do Ministério de Painho. Ele deixou uma história linda, né? Um ministério lindo. E graças a Deus, nós estamos, os filhos todos no caminho do Senhor, continuamos, né? Meu neto também. Meu Deus, é um pastorzinho, um fofinho. A É avó o coruja Bernardo, aqui, né? Bernardo, é. A avó coruja aqui não resiste, tem que falar, né? E eu vejo para nossa igreja muitas bênçãos, crescendo cada dia mais, ganhando cada dia mais almas para Cristo. Ai, que Deus abençoe Pastor João Carlos e essa É, igreja maravilhosa exatamente. nessa caminhada linda. E hoje vocês estão na Igreja Batista Graça, Sim, que é onde eu nasci espiritualmente isso também. também. Estamos lá e cá. E, João, você vê que tudo tá ligado, né? Deixa eu lhe falar, as meninas, quando o pastor faleceu, Júlia tinha 13 anos e Mari tinha 10. As meninas, elas são muito fortes nessa questão. Talvez herdado do próprio avô, né? E do resto da família também. E as minhas se sentem muito não ter sido batizado pelo pastor, porque eu fui batizado pelo pastor Enel. Elas queriam ser batizadas pelo pastor Enel. Estavam esperando um momento, né, de maturidade, de crescimento, mas Eram muito infelizmente novinhas. ele se foi antes, mas isso não Mas- mudou a história delas. Mas Elas uma coisa que, são três que foi criaturas muito bom firmes. para mim também, que eu Casou as três. celebrei o Casou casamento as das três. Pronto. Exatamente. Foi bom demais. Eu não sei nem por que na época, quando elas foram batizadas, é porque elas foram trabalhar lá na Igreja da Graça, mas estava longe daqui. Mas tenho certeza que se elas estivessem aqui, além de batizar, as três, você iria celebrar o casamento das três, como você já fez, né? Mas isso é fantástico, muito bom. Tá bom. A gente está encerrando, né, Sim. o nosso bate-papo, nossa entrevista. Agradeço muito a vocês pela disponibilidade de tempo de vocês saírem de Salvador para vir para cá. Não só para isso, mas também por causa disso, Mas foi o principal. de preencher esse espaço que estava faltando, Lídia, esse início da história mesmo, como você falou com relação ao desejo do pastor Aniel de abrir uma congregação aqui nesse bairro. E como começou? Isso estava faltando para a gente completar a nossa narrativa de história da nossa igreja. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, que vocês continuam nos ajudando em relação ao que a igreja hoje está, de alguma maneira, de alguma Sempre forma. Ajudarei. Vocês fazem parte dessa família da Ibersage, da Igreja da Esperança, desde o início, e continuam fazendo parte. Leve o meu abraço para a irmã Nenita, para os seus irmãos também. Obrigada. E dizer a eles que a gente nunca esqueceu da família do pastor Aniel, e jamais nós vamos esquecer desse legado que ele deixou. Para nós estarmos aqui hoje como igreja, dependeu muito do esforço de vocês. Deus usando vocês para abrir esse ponto de pregação que hoje
a Igreja Batista da Esperança tem essa influência na cidade. Amém. Foi a partir disso aí. Ok? Então, Ok. nós queremos agradecer também aos Nós nossos também irmãos estamos. que acompanharam essa entrevista, esse tempo. Eu espero que tenha esclarecido bastante esse momento da história da igreja, que foi muito importante. Foi o início de tudo. Sem esse início, a gente não estaria aqui. Então, Deus abençoe a todos Amém. e tchau.